Nós intitulamos essa série de mensagens de creio, reafirmando convicções. E hoje, de modo nada natural, o creio de hoje, por favor, não fique chocado, mas o que nós vamos ver é que nós cremos, eu creio no diabo. Creio no diabo. Mas pode ficar sossegado, fica calmo, não se costa na sua cadeira, não taca uma pedra em mim ainda, pode ficar sossegado. Nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o diabo, porque o diabo é sim um ser real, e um ser que faz parte da rotina e da dinâmica da igreja, e por isso nós precisamos estudar a vida e o que a Bíblia diz sobre este ser. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nós já vimos o que nós cremos acerca de Deus Pai, nós já vimos o que nós cremos acerca do Deus Filho, nós já vimos o que nós cremos acerca do Deus Espírito Santo, e hoje nós veremos o que nós cremos acerca do nosso grande inimigo, a saber, o diabo, Satanás. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim para mim, diz assim para você, igreja do Senhor: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Irmãos, a figura do diabo, ela é real na palavra de Deus. Esse ser, ele é apresentado como um ser que existe. O diabo, ele é uma figura real na realidade da Bíblia, mas também na dinâmica da vida cristã. Mas assim como o Espírito Santo, que nós vimos na semana passada, a figura do diabo, ela é uma figura mal compreendida no contexto da igreja. Em primeiro lugar, porque muitos não falam dele. E aí nós podemos até pensar em nós mesmos, os tradicionais, chamados assim. Talvez por misticismo, talvez por medo. Ai, vai que eu atraia ele. Ele é ruim, ele está ouvindo. Nós temos medo do diabo e por isso nos silenciamos. Em contrapartida, em alguns contextos, a ênfase dada ao diabo às vezes é maior do que ao próprio Deus. Você gasta mais tempo expulsando o demônio das pessoas no culto do que dando glórias ao Senhor, do que reconhecendo a bondade de Deus. De novo, o que nos falta é um equilíbrio. De novo, o que nos falta é a Escritura. De novo, o que nos falta é a Bíblia. Perguntas tais como: será que o diabo é um ser real ou será que ele é uma força? Perguntas tais como: será que o diabo lê meus pensamentos? Perguntas tais como: será que o diabo está em todos os lugares? Elas rondam as nossas mentes, e muitas vezes por medo nós nos calamos, nós ficamos quietos e até batemos na madeira. Vai que ele atraia. Dá 3 tapas na boca, moleque. Quem aqui já tomou 3 tapas na boca da avó por falar uma coisa ruim ou por falar o nome do diabo? Eu tomei. Eu aprendi o nome dele tomando 3 tapas na boca. Eu lembro até hoje, um dia que eu falei: aquele diabo daquele menino. Eu não sabia direito que era o diabo. Tomei 3 tapão, pá, pá, pá. Não fale esse nome. Nunca mais falei. Irmãos, nós cremos que é necessário desmistificar alguns entendimentos equivocados, tanto aqueles que são omitidos, quanto aqueles que são exaltados por demais, acerca deste personagem, acerca deste ser que se encontra nas Escrituras. Por isso, eu alistei uma série de pontos que eu quero mostrar para vocês sobre o que a Bíblia diz a respeito do diabo. Você que está trazendo caderno, canetinha, eu coloquei tudo no telão e você pode anotar também, tá bom? Bom, primeira coisa então, para falarmos sobre o diabo. Em primeiro lugar, o diabo, irmãos, assim como Deus Pai, assim como Deus Filho, assim como o Espírito Santo, ele é um ser pessoal. O diabo não é uma força. O diabo não é uma energia ruim que paira no ar. O diabo, ele é um ser pessoal, ele possui personalidade. Como que nós vemos isso? Bom,
Apocalipse capítulo 12, versículo 7, diz que ele apresenta o diabo como um grande dragão vermelho, feroz, mostrando toda a sua fúria, toda a sua ira. Isso nos mostra que o diabo, ele possui aquilo que nós chamamos de sentimentos, de emoções, e as emoções dele são ruins, os sentimentos dele são os piores. Mas mais do que isso, a Bíblia fala para a gente em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que o diabo, ele é um ser inteligente, ele pensa. Diz assim o texto: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Paulo escreve para essa igreja e diz o seguinte: olha, o meu medo, igreja de Corinto, é que do mesmo jeito que a serpente, do mesmo jeito que o diabo enganou Eva com astúcia, e essa palavra astúcia, ela basicamente significa com esperteza. O diabo não enganou Eva sem querer, ele elaborou um projeto para enganá-la. Essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui. Em outras palavras, o diabo pensou. Assim sendo, o diabo, ele não é uma força, ele é um ser pessoal. Para sermos seres pessoais, nós precisamos ter inteligência. Nós todos aqui somos seres pessoais, pertencemos a uma raça, a raça humana. O diabo, ele é um ser pessoal, ele pertence a outra raça, a raça angelical, de modo mais preciso hoje, a raça dos demônios. Mas ele é um ser pessoal, ele possui personalidade, ele tem fúria, ele tem ira, ele tem inteligência e ele tem vontade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26 diz assim: para que assim, igreja, vocês voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou, para que vocês façam a vontade dele. O diabo possui vontade, ele tem planos, ele tem projetos. E vontade é algo que somente seres pessoais, seres que possuem personalidade, como eu e você, somente nós possuímos. E o diabo, ele é um ser pessoal, ele não é uma força. O que isso tem a ver comigo e com você? O que o fato do diabo ser um ser pessoal tem a ver comigo e com você? Tem a ver que eu e você não lutamos com o vento, não lutamos com uma energia ruim, nós lutamos com um ser real. Nós temos um inimigo que é real, ele existe, ele pensa como nos enganar, ele pensa como nos destruir, ele tem desejos ruins para mim, para você, para sua família e para minha família. Ele é um ser pessoal. Mas não apenas isso, eu já falei para vocês, o diabo é um ser espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz assim: nos quais, pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, quando seguiam o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Por mais que ele seja um ser pessoal, por mais que ele tenha inteligência, vontade, emoções, por mais que ele tenha personalidade, o diabo, ele é um ser espiritual. Ele não é um ser humano como eu e você, ele é um ser espiritual. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 28, por gentileza. Ezequiel capítulo 28. O diabo, irmãos, ele não foi criado como um ser ruim, ele foi criado como um anjo de luz, ele foi criado como um anjo no céu. E daqui a pouco nós vamos ver o que mudou nele. Mas olha o modo como ele foi criado. Ezequiel capítulo 28, versículos de 11 até 19 aqui, ele vai falar um pouco sobre o diabo. 28, versículo 11: esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga: assim diz o soberano, o Senhor. E aqui nós vamos ver que Deus está dizendo algo para o rei da nação de Tiro, mas há coisas maiores, as quais não pertencem a ele. Há afirmações que são maiores do que o próprio rei de Tiro, e nós vamos compreender de quem ele está falando.
ele vai dizer: você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você é um ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. O diabo ele foi criado como um ser angelical, um ser de luz. O diabo ele foi criado como um anjo, um ser espiritual. Assim sendo, ele não é de modo algum um ser humano. Ele pode sim influenciar humanos, e nós vamos ver isso daqui a pouco, mas ele era um anjo que se rebelou contra Deus. E aí vem a nossa terceira observação acerca dele. Ele é um ser pessoal, ele é um ser espiritual, como acabamos de ver aqui, mas uma coisa extremamente importante: por ser um ser espiritual, por ser um ser pessoal, não quer dizer que ele é Deus. Ele não é Deus. Olha o versículo 15 do capítulo 28. Olha o versículo 15: você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até o dia em que a maldade se encontrou dentro de você. Satanás, ele não é Deus. Satanás foi criado por Deus. O diabo não é uma divindade. E aqui é importante para eu e você entendermos uma questão que é muito comum de ser confundida em nossos dias. Há nos nossos dias aquela mentalidade de que existe um Deus bom e de que existe um Deus mau, tão poderoso quanto ele, e que estes dois deuses guerreiam entre si. Isso não é verdade. O diabo não é um Deus mau. Ele é um ser criado pelo único Deus que existe. Só existe um único Deus, e esse único Deus criou o diabo. Esse único Deus é maior do que o diabo. O diabo não é Deus. O diabo é um ser criado por Deus. E como nós vimos aqui no versículo 15, o diabo simplesmente se rebelou contra Deus. Algo aconteceu nas regiões celestiais para que ele simplesmente, de um anjo de luz, passasse a ser uma pessoa que se opõe a Deus e que odeia a Deus. Mas o diabo não é um Deus mau que guerreia com um Deus bom. O diabo é um porqueira que foi criado como eu e você, e ele não é maior, nem é melhor, nem é mais poderoso do que Deus, porque só existe um único Deus. O diabo tem poder, ele tem poder igual a qualquer outro anjo, mas ele não é mais poderoso do que Deus. Ele não é mais poderoso do que Jesus. Ele não é mais poderoso do que o Espírito Santo. Ele é um ser que simplesmente virou as costas para o seu Criador e se rebelou contra Deus. E aí vem então uma quarta observação sobre ele. O que fez com que ele se rebelasse? O que fez com que ele, de anjo de luz, ser criado de modo perfeito, como Deus disse, se tornasse alguém que odeia a Deus? Bom, 1 Timóteo capítulo 3 nos ajuda a entender qual foi o pecado dele. O pecado do diabo foi a soberba. 1 Timóteo capítulo 3 versículo 6 diz assim: não pode, ele está falando aqui sobre o pastor não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. O pastor não pode ser recém-convertido para que não se encha de orgulho e caia no mesmo pecado no qual o diabo caiu. Qual é o pecado do diabo então? A soberba, o orgulho. Ele foi criado como um anjo de luz, de modo glorioso, de modo bonito, de modo lindo, se destacando no céu. A questão é que isso não bastou para ele. Em algum momento da sua existência,
o mal se achou dentro dele, o mal surgiu dentro dele, quando ele decidiu tomar para si o louvor e a glória que eram de Deus. No momento em que ele disse: espera aí, só ser o anjo mais bonito do céu não basta, eu quero que os outros anjos reconheçam que eu sou melhor do que eles. Ele tinha vontade, ele pôde decidir optar por isso. Ele decidiu querer glória para si, afinal ele era mais bonitão do que os outros. Se você é bonitão, para de se achar seu metido a besta. Você também, moça bonita. Esse foi o pecado dele. O pecado dele é simples. Ele era um anjo bonitão, ele era um anjo glorioso, cheio de luz, e ele viu todos os outros anjos normaizinhos, todos iguais, adorando a Deus. Ele disse: espera aí, eu sou melhor do que eles. Eles precisam reconhecer. Olha eu aqui também, eu estou aqui também. Olha eu aqui, olha aqui minha pedra, olha a jaspe, olha a esmeralda, está aqui, ó. O mal se achou dentro dele, a partir do momento em que ele decidiu que ele queria ser igual a Deus. E não foi essa a tentação que ele propôs para Eva? Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, sereis como Ele. Essa foi a proposta dele. A proposta dele foi algo em que ele já havia caído. A proposta dele foi: seja como Deus. Você pode ser igual a Deus. Esse era o desejo dele, ser igual a Deus. E a proposta que ele faz para Adão e Eva é: vocês também podem ser iguais a Deus. Satanás então surge como um ser maligno a partir do momento em que ele decide que a glória deveria vir para ele também. Ele não se satisfaz em adorar a Deus, ele quer glória para ele. E aqui é um detalhe importante, tanto para mim quanto para você. Eu e você somos constantemente incitados a cair no mesmo pecado que o diabo: o orgulho. Você se acha uma pessoa orgulhosa? Talvez você pense que não. Talvez você pense que você não é orgulhoso. Mas alguma vez na sua vida você já olhou para alguém fazendo algo na igreja e você disse assim: nossa, que horrível, eu faria muito melhor. Isso é orgulho. Você se acha melhor. Algum momento na sua vida você já parou para pensar assim: eu não preciso da minha família mais, não aguento mais essa família, não aguento mais essa esposa, não aguento mais esses filhos. Isso é orgulho. Você se acha melhor do que eles. Você acha que eles são ruins, eles não são bons o bastante para você. Você merece uma família melhor. Você merece uma esposa mais bonita. Você merece um marido mais simpático. O orgulho, ele permeia o nosso DNA. Nós somos orgulhosos por natureza. Nós nos achamos melhores uns que os outros o tempo todo. E nós precisamos lutar contra o orgulho. Esse foi o primeiro pecado da raça humana. O orgulho, querer ser igual a Deus. Esse foi o pecado do diabo. Eu não preciso de Deus, eu tenho luz bastante em mim. E talvez essa seja a sua cosmovisão. Talvez você ache que você também não precisa de Deus. Isso é orgulho. Talvez você ache que tudo que eu estou falando aqui é balela. Talvez você só tenha vindo obrigado aqui hoje e esteja pensando assim: que legal, acaba logo de falar. Talvez você ache que você não precisa de Deus. Talvez você ache que os seus caminhos são bons, que a sua verdade é mais justa, que o seu jeito é o correto. Seu orgulho. Seu orgulho. Ninguém aqui é bom, é isso que a Bíblia diz. Ninguém aqui é bom. Não há nenhum justo aqui. Só existe alguém que é bom, um único que é bom e um único que é justo: Jesus Cristo. Irmãos, por ter se rebelado contra Deus, o diabo então tornou-se um ser maligno. Ele não fora criado maligno, ele era um anjo bom, mas ele decidiu que ele queria ser igual a Deus. Isso fez com que o mal entrasse nele, isso fez com que ele deixasse de ser bom e se tornasse um ser maligno. João 17,15, Jesus diz assim, orando a Deus em nosso favor, ele diz: não rogo para que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. O caráter dele hoje é mau. Ele é mau, esse é o caráter dele. Como um ser pessoal, ele é um mau caráter. Ele é o pior de todos os caráteres. Por exemplo,
Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que ele é o diabo, chama ele de diabo. E esse nome usado para ele significa acusador. Ele é o diabo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo acusador, pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 3, chama ele de tentador. Então o tentador aproximou-se e disse-lhe. Mateus capítulo 4, versículo 10, chama ele de Satanás. Satanás significa adversário, inimigo. João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz assim para os fariseus: vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo, e querem realizar o desejo do diabo. O diabo foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala aquilo que está na língua dele, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. O diabo é inimigo, o diabo é acusador, o diabo é tentador, o diabo é homicida. E por que ele é homicida? O pastor Renato explicou isso aqui hoje já. Porque se não fosse por ele, não existiria a morte. Porque a morte é consequência do pecado. Deus não criou a gente para morrer. Quando Deus criou Adão e Eva, eles não morreriam. Eles morreram por causa do pecado. E isso faz com que Satanás se torne o maior homicida de todos os tempos. Porque todas as pessoas que morrem, morrem por culpa dele também. Toda morte que existe nesse planeta também é, em última instância, culpa de Satanás. E Jesus vai falar que ele é homicida, e mais do que isso, ele é mentiroso. O caráter dele é mau, ele não é bom. E o que isso tem a ver comigo e com você? Bom, uma série de verdades. Primeira delas, se ele é mentiroso, não dá para a gente ficar acreditando naquilo que ele diz. Você já viu o livro escrito por ex-satanista? Você já viu o livro escrito por ex-macumbeiro? Tem evangélico que compra essas coisas, meu Deus do céu, e acredita como se fosse verdade. Ele é o pai da mentira. Por que ele vai falar verdade no livro? Só tem um livro que fala a verdade acerca dele, é esse daqui. Eu e você não precisamos de promoters gospel, que no passado se envolveram com macumbaria, para dizer como que o reino das trevas é. Quem diz como o reino das trevas é o único que diz a verdade, e o único que diz a verdade é Jesus. A gente não precisa acreditar nessas porcarias desses livros que escrevem por aí, porque ele é mentiroso. A pessoa foi enganada por ele 40 anos da vida, no satanismo. Aí ela se converte, vai escrever um livro falando de tudo aquilo que estava lá. Aquilo tudo é mentira. Nada daquilo faz sentido. Ele só quer afastar os crentes da verdade. E tem um monte de crente que compra essas coisas. Ele é mentiroso. A Bíblia diz que ele é acusador. Ele é aquele que fica jogando na minha e na sua cara que quando a gente peca, Deus não vai nos perdoar. Ele é aquele que quando você comete um pecado, você tem vergonha de levantar a cabeça e pedir perdão para Deus. E diz: Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais na célula, eu vou largar a mão de tudo, eu não presto. A Bíblia diz que ele é o acusador, é ele que faz com que você pense assim. Mas sabe o que a Bíblia diz para mim e para você? Que se ele é o acusador, as acusações dele não valem de nada. Romanos capítulo 8 diz para mim e para você: quem pois intentará acusação contra os ungidos do Senhor? Ninguém. Eu estou bem certo de que nem morte, de que nem vida, de que nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade pode nos acusar a ponto de nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Ele nos acusa, mas a acusação dele não tem fundamento, porque Deus nos perdoa, porque Deus é fiel e disse que nos perdoaria de todos os nossos pecados. Ele pode tentar, e você pode cair, mas você não precisa cair, porque as acusações dele não têm mais sentido. E não apenas ele é o nosso acusador, mas ele também é o nosso adversário. Ele é aquele que tenta fazer com que eu e você nos afastemos de Deus. E isso inclui o 6º ponto dessa mensagem. O diabo influencia o mundo contra Deus. Não apenas ele é maligno, mas ele quer que todo mundo viva longe da vontade de Deus, viva longe do ideal de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 João,
1 João capítulo 5, primeira carta do apóstolo João, lá no final da sua Bíblia, capítulo 5. E pode ficar depois com a Bíblia aberta em João, que nós vamos ler outros textos dessa carta. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus, nós somos de Deus, João está dizendo para essa igreja, mas sabemos também que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Ele influencia o mundo. Efésios 2, capítulo 2, versículo 2, nós já lemos, diz assim: nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito, preste atenção, que agora está atuando naqueles que vivem em desobediência. Satanás é mau, e ele de modo maléfico, ele de modo antinatural, influencia o nosso mundo, para que a gente viva longe da vontade de Deus, para que a gente viva longe do projeto de Deus para cada um de nós. Ele influencia a cultura, ele influencia as músicas que você ouve, ele influencia o filme que você vê, ele influencia a porcaria da novela que você tem em assistir. É ele que influencia tudo isso, ele que influencia a ideologia de gênero, ele que faz com que você pense, chegue até dúvida se o seu filho tem direito e se ele tem a possibilidade de escolher se quer ser menino ou menina. Ele que influencia a cultura, o mundo está debaixo da influência dele. Ele influencia a política, ele influencia a política, e é ele que faz com que eu e você não acreditemos na possibilidade de um futuro melhor para o nosso país. Afinal de contas, a corrupção está aí. Afinal de contas, eu e você começamos a nos acostumar com ela. Afinal de contas, eu e você costumamos a reclamar um pouquinho, mas continuar caminhando na certeza de que amanhã não será melhor. Mentira, isso é mentira, isso é mentira. Porque se a igreja se unir, se a igreja depender do Senhor, se a igreja viver os princípios dessa palavra, a corrupção vai embora sim, Satanás é derrotado sim, mas a gente fica quieto, porque a gente deixa de influenciar a cultura, a gente deixa de influenciar a política, a gente deixa de influenciar a educação. Aquilo que o seu filho aprende na escola está influenciado por ele. Meu irmão, quando nós falamos da influência do diabo em relação ao incrédulo, em relação àquele que não crê no Evangelho, o diabo existe para fazer com que aquela pessoa que ainda não crê no Evangelho se afaste do Evangelho. Ele tenta fazer com que o incrédulo não reconheça a glória de Deus, não reconheça os seus pecados, não dependa de Deus. Esse é o objetivo dele. Ele quer afastar o incrédulo do Evangelho, e para isso ele vai usar muita coisa. Ele vai usar a cultura, ele vai usar a educação, ou a falta de educação, ele vai usar a política, ele vai usar o mau testemunho de crentes sem vergonha, ele vai usar muita coisa para afastar o incrédulo de Deus. E com relação a nós, os crentes, qual é o trabalho dele? Ele tenta nos afastar não da salvação, porque isso ele não pode, uma vez que nós a recebemos de Deus, mas ele tenta nos afastar da santificação, porque é para isso que fomos salvos. Nós somos salvos para sermos santos, e ele tenta fazer com que eu e você voltemos a viver uma vida indigna do Senhor, voltemos a viver de acordo com o nosso antigo padrão de conduta, debaixo da influência do pecado. Eu já fui comprado, eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro, mas ele tenta me convencer de que a pornografia é melhor, mas ele tenta me convencer de que a fofoca é melhor, mas ele tenta me convencer de que a ira é melhor, de que a amargura é melhor. Ele tenta me convencer a não me enquadrar nesse padrão de santidade. Ele tenta fazer com que eu volte a viver uma velha vida, uma velha prática, não para a glória de Deus, mas para a alegria dele, para a alegria dele, para a vergonha de Deus. Esse é o objetivo dele: afastar o não crente da salvação e afastar o crente da santificação. Agora, uma coisa muito importante, quando nós falamos do diabo, talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: cara, o diabo manda mais do que Deus. Se ele faz tudo isso,
Jó capítulo 1, lembra para mim e para você que o diabo não é Deus, não é mais poderoso do que Deus, mas o diabo bate continência para Deus e só faz aquilo que Deus permite. Jó, você pode ler depois na sua casa o capítulo 1 inteiro, mas o capítulo 1 versículo 12 diz assim: o Senhor então disse a Satanás: pois bem, Satanás, tudo o que Jó possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Ele foi lá, fez tudo o que tinha dito, mas ele obedeceu a Deus. Ele não encostou um dedo em Jó. Satanás, meus irmãos, ele presta continências para Deus, ele se submete a Deus. E talvez você pense assim: mas pastor, por que Deus não destrói ele de uma vez por todas? Seria muito fácil, né? Seria muito fácil Deus destruir ele de uma vez por todas. Aí você não precisa mais honrar a morte de Cristo Jesus. Aí você não precisa mais lutar por uma vida de santidade. Quando Deus vai receber maior glória? Quando você vencer o pecado, quando você vencer Satanás e dizer: eu venci o pecado para a glória de Deus? Ou quando Deus tirar Satanás e ficar facinho para você? Se Deus tira Satanás da jogada, fica muito fácil obedecer a Deus, fica muito fácil. Que glória ele recebe nisso? Ele fez todo o trabalho. Agora, sabe quando Deus realmente é glorificado? Deus realmente é glorificado quando um crente é tentado. Deus realmente é glorificado quando Satanás te aperta e quando você diz: aqui não, fera, aqui não. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Contra Deus eu não vou pecar. Você acha que Deus foi glorificado na vida de Jó? Satanás tirou todos os filhos dele, Satanás tirou todos os bens que ele tinha, e essa foi a resposta de Jó. Jó disse: o Senhor me deu tudo aquilo, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Deus foi glorificado na vida de Jó, não porque Jó foi paciente, foi porque ele não caiu na tentação de Satanás. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não tira Satanás da jogada ainda, porque ele ainda está aperfeiçoando eu e você, e para isso ele usa o diabo sim. O diabo é escravo de Deus, e ele permite que o diabo faça coisas para que eu e você possamos ser provados por Deus, e aí sim possamos ver em que áreas estamos bem e quais as áreas em que ainda estamos fracos e precisamos depender mais do Senhor. Mas Satanás não é Deus, Satanás não manda no mundo, Satanás obedece a Deus. Deus disse não vai fazer, Satanás não faz. 8º ponto: o diabo pode ser resistido. Não pense você que você não tem poder para vencê-lo. Eu e você podemos vencer o diabo. Eu e você não precisamos ter medo dele. Tiago 4, capítulo 7 diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. É possível para nós resistirmos à influência do diabo. É possível para nós resistirmos aos ataques do diabo. É possível para nós resistirmos às mentiras que ele propaga na mídia. O que eu preciso fazer para resistir ao diabo? Você lembra do texto que nós lemos no início dessa mensagem? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam, pois, sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando aquele que ele possa devorar. Ser sóbrio e vigiar tem a ideia de estar com a mente ligada. Abre o olho, fera, é isso que ele está dizendo. Você quer resistir ao diabo? Abre o olho. Presta atenção naquilo que você está ouvindo por aí. Presta atenção naquilo que você está vendo por aí. Presta atenção naquilo que você está acreditando. O filtro para aquilo que você vê, o filtro para aquilo que você ouve, o filtro para aquilo que você acredita, tem que passar por esse livro, porque esse livro é a verdade, todo o resto é mentira do diabo. Eu e você podemos resistir ao diabo. Quando ele diz Deus não vai me perdoar, e eu digo para ele: cala a sua boca, porque Deus me perdoa em Cristo Jesus. Eu não mereço perdão mesmo, mas ele me perdoa em Cristo Jesus. O diabo é derrotado quando eu digo: mas só orar, Deus vai me perdoar só se eu orar. Ele é derrotado quando eu digo: sim, Deus vai me perdoar se eu orar sim, porque Ele disse que é assim.
E Ele disse que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todo o meu pecado e me dar uma nova folha em branco para começar do lado dele de novo, dia após dia, hora após hora. Mas por que Ele é assim? Porque Ele é Deus, porque Ele quer, e Ele age como Ele quiser. Agora, irmãos, eu e você podemos resistir ao diabo, e mais do que isso, eu e você não precisamos ter medo do diabo. Eu e você não precisamos temer o diabo. 1 João, mais uma vez, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz aí, 1 João capítulo 4, versículo 4. O diabo não pode nos fazer mal, o diabo não pode nos tocar. Ele pode nos tentar fazer cair, ele pode colocar uma armadilha na minha frente, mas eu decido se eu piso nela ou não. Mas ele não pode me tocar, enquanto filho de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem está em nós? Diga assim: o Espírito Santo. Quem está em nós? Sensacional. Essa é a resposta. Deus está em nós, e Ele é maior do que aquele que está no mundo. Ele é maior do que o diabo, e Ele está em mim, Ele está comigo. Eu só caio nas armadilhas do diabo se a minha mente estiver desligada. Eu só caio nas armadilhas do diabo se eu quiser. Mas se eu estiver atento, se eu estiver apegado a Deus, se eu estiver acordado para a vida, Ele não me pega. Capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. E o maligno não lhe toca. Eu e você não precisamos ter medo dele. Ele é mau sim, mas ele não pode nos tocar. Ele não pode nos ferir, ele não pode nos destruir. Eu não preciso viver uma vida escravizada por medo dele, assim como eu era escravizado por medo dele quando eu pertencia a uma outra religião. Hoje não, porque maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Deus é maior. Você só tem um perigo: se Deus não estiver com você ainda. Aí sim, aí o diabo pode fazer a festa na sua vida. E eu não estou falando isso para pôr medo em você, eu estou falando isso porque a Bíblia diz isso para mim e para você. E eu estou dizendo isso para abrir para você uma última oportunidade, enquanto falamos nessa mensagem, a oportunidade de confiar a sua vida àquele que é maior do que o diabo e que pode cuidar bem de você. E por isso então, que o nosso último ponto dessa mensagem é para mim o mais importante de todos, é a certeza e a convicção de que esse inimigo malvado, ele não tem a vitória garantida. Pelo contrário, ele será derrotado. Ele já foi derrotado na cruz, e ele será derrotado um dia no fogo do inferno. Apocalipse capítulo 20 diz para mim e para você. Abra sua Bíblia lá comigo, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, 10 diz assim: o diabo que as enganava foi então lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde haviam sido lançados anteriormente a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. E em nome de Jesus eu digo amém. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo venceu a morte, Ele não apenas perdoou os meus pecados, Ele não apenas me deu vida eterna, mas 1 João capítulo 3 versículo 8 diz: para isso também se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Hebreus capítulo 2 versículo 14 diz: destes, carne e sangue, também Cristo Jesus igualmente participou, se tornou carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Jesus Cristo não apenas derrotou o diabo na cruz, como em Apocalipse ele garante que o diabo um dia será lançado no inferno. E para você que tem uma mentalidade não bíblica acerca desse assunto, o inferno não é o reino do diabo, o diabo não é o rei do inferno, Deus é o rei do inferno.
Deus é o rei do inferno. Ele criou o inferno para que o diabo sofra. Tudo aquilo que ele nos faz sofrer hoje, ele vai pagar um dia. Ele não vai curtir o inferno como a Globo diz para você. Ele não vai fazer a festa no inferno como os filmes te dizem. Ele vai sofrer eternamente no inferno. E todos aqueles que seguirem ele sofrerão juntos. Porque o inferno é um local de glória para Deus. Talvez você se choque com isso que eu estou falando, mas essa é a doutrina bíblica sobre o inferno. Deus é o Senhor do inferno, e o diabo será alguém que sofrerá tormentas lá. Ele não vai curtir o inferno. Ele está desesperado para fugir do inferno, mas um dia ele será lançado no inferno. E o Deus do inferno, o meu e o seu Deus, executará toda a justiça dele. Toda a morte vinda por culpa de Satanás será punida. Até quando? Eternamente. Eternamente. Para quem? Para a glória de Deus. É assim que Deus decidiu trabalhar. É assim que Deus decidiu agir. O que isso tudo tem a ver comigo e com você? Irmãos, eu e você não precisamos temer o diabo. Eu e você não precisamos viver escravizados ao diabo, porque Deus é mais poderoso que o diabo. Deus é maior do que o diabo, e Deus nos dá a vitória sobre o diabo.